Quero convidar então o missionário Keila para chegar até aqui no púlpito. Vamos fazer um momento de oração. Estenda a mão para cá. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque tu estás conosco. Pedimos que teu Santo Espírito esteja nos dirigindo, Senhor, abrindo o nosso entendimento, para que tudo que seja falado agora venha da tua direção e venha gerar em nossos corações frutos 30, 60, 100 por um. Pedimos sobre a vida da tua serva Keila, unção de evangelista, unção de mestre, unção de profetisa, para que ela possa, Senhor, ministrar a tua palavra segundo as tuas direção, conforme diz que ao abrir dos nossos lábios o teu Espírito nos daria o que falar. Senhor, que essas palavras de sabedoria venham do teu trono para edificar a tua igreja e que possamos receber essa palavra e produzir frutos 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que essa é a segunda parte, né, da ministração. A primeira parte foi ontem à noite no culto online e hoje ela vai fazer a segunda parte da ministração, como a gente tem feito desde que tem os cultos online. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Vocês prestaram atenção na música que nós cantamos agora há pouco? Nós cantamos uma música que diz: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, o seu poder e a sua mão sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Vocês prestaram atenção nessa letra? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros e respondam de coração. Vocês estão vendo a glória de Deus aqui? Sejam sinceros, amém? Vocês sentem o poder de Deus vindo sobre vocês? Amém. Eu fiz essa mesma pergunta ontem em São José. E fiz essa mesma pergunta. Sejam sinceros. E os que estavam ali responderam que sim. E uma irmã falou, ergueu a mão e disse: eu não sinto nada. E eu falei para ela: perfeito, irmã. Deus se agrada da sinceridade do teu coração. Se você não... Então, essa tua sinceridade já está tocando o coração de Deus. E é isso que Deus quer, a nossa sinceridade. Hoje, de tarde, nós falamos sobre fé no programa de rádio. Fé não é nenhum sentimento. Você não precisa sentir nada para ter fé. E você não precisa sentir nada para saber que Deus está aqui. Mas Deus quer sim manifestar a glória dEle. Ele quer sim derramar o Espírito dEle. Ele quer sim manifestar os milagres dEle no nosso meio. E eu queria convidar vocês para abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19. E quem achar, nós podemos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Quando nós estamos em pé, nós estamos dizendo que honramos essa palavra. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés, e do monte o Senhor o chamou. Ele disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Lá no versículo 17.
E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Pai eterno, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, e é o Espírito Santo que revela Espírito e vida por detrás da letra. E agora, Senhor, seja repreendido tudo aquilo que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, e nós te pedimos que Teu Santo Espírito nos ensine essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nenhum povo viu tanto o poder de Deus como esse povo aqui de Israel. Eles eram escravos no Egito, eles estavam escravizados na região do Egito. E Deus levantou um líder, levantou um profeta para retirá-los daquela escravidão. Mas não tirou eles daquela escravidão sem manifestar coisas espirituais incríveis no Egito. Não sei se vocês sabem, mas o Egito é uma nação pagã, é uma nação que invoca entidades pagãs, e cada praga do Egito foi uma resposta à entidade pagã que era adorada lá. O rio Nilo, para eles, era um deus. O rio Nilo era sagrado. Quando Moisés transformou a água do Nilo em sangue, Moisés estava ofendendo algo sagrado para os egípcios. Deus estava mostrando para eles que o rio Nilo não era Deus. No Egito, eles adoravam uma deusa chamada Ra, e essa deusa chamada Ra, ela tinha corpo de mulher e tinha cabeça de sapo. E os sacerdotes egípcios faziam várias oferendas para essa deusa, e quando Deus mandou a praga das rãs, eles pediram para essa deusa livrá-los dessa praga, e Deus estava ali ofendendo a deusa deles. Eles acreditavam no Senhor das moscas, então cada praga que Deus jogou no Egito, ele estava mostrando que aqueles deuses que eles adoravam, aqueles deuses que eles buscavam, não tinham poder, não tinham autoridade, e Deus estava revelando para o Egito que ele era o Senhor de toda a terra. E quando Deus tira esse povo do Egito, e eles atravessam o Mar Vermelho, eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles passam o Mar Vermelho enxuto, e eles olham para trás, o exército de Faraó está vindo atrás, o exército de Faraó morre afogado naquele mar. E aqui, no capítulo 19 do livro de Êxodo, já fazia 3 meses que eles saíram da escravidão do Egito. Já fazia 3 meses que eles já não eram mais escravos, já fazia 3 meses que Moisés não havia libertado eles da escravidão. E esse povo, depois de todos os milagres que viram das entidades pagãs do Egito serem ofendidas, Deus ter massacrado os falsos deuses do Egito, esse povo começa a murmurar, começa a reclamar que no Egito tinha cebola, e aí eles recebem o maná. Mas no Egito tinha carne, e aí Deus manda cordonizes. Mas no Egito tinha água, e Moisés fere uma rocha. Esse povo, ao invés de ser grato a tudo que Deus fez, eles começam a reclamar daquilo que eles não têm. Então eles acampam diante de um monte no deserto de Sinai. E ali naquele monte, Deus chama Moisés para subir no monte, e Deus fala para Moisés: eu quero me manifestar para esse povo. Eu quero mostrar para esse povo a minha glória. Eu quero mostrar para esse povo quem eu sou. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero ter um relacionamento com eles. E Deus fala aqui no versículo 13 e 19: subiu Moisés a Deus no monte, e o Senhor chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó. E deu todas as diretrizes. E fez uma promessa. A promessa está no versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Essas são as palavras que falarão aos filhos de Israel. Eu quero que vocês imaginem se Deus faz uma revelação para o pastor Danielson. E o pastor Danielson entrega essa revelação para a igreja de Constantina, dizendo: Deus me disse que vocês serão uma igreja exaltada diante das nações. Vocês serão luz para os povos. Vocês serão os meus sacerdotes. Vocês não ficariam felizes com isso? Não é uma revelação da gente se emocionar, da gente se arrepiar. Não é uma revelação da gente ficar extasiado. E esse povo responde a uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas esse povo falou da boca para fora. E se você vai ler o capítulo 19, você pode ler em casa. Moisés botou ali uns limites para o povo não subir no monte.
Até brinquei lá na canhada que Moisés deu um sustinho básico no povo. Só um sustinho básico. Quem passar desse limite vai ser morto a pedradas. Foi só um sustinho básico para ninguém subir ali, para não atrapalhar a preparação que estava sendo feita. Estava sendo uma preparação especial. Estava sendo construído um altar de pedras. Estava sendo derramado óleo de unção naquele monte. Moisés não queria que ninguém subisse sem que tudo estivesse pronto. E quando tudo estava pronto, Moisés ia dar um sinal, ia tocar o chofar. Quando ele tocasse o chofar, era para o povo subir ao monte, que ali no monte Deus iria se mostrar, Deus iria se revelar. E toca o chofar. E o que acontece quando toca? Acontece em cima do monte uma manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta o monte fumegou, pegou fogo em cima do monte, caiu raios, veio trovões, as forças da natureza se abalaram e começou a manifestar em cima do monte, Deus descendo em cima do monte numa nuvem. E a resposta que o povo deu para Moisés está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18. Êxodo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés falou: subam, Deus quer falar com vocês, Deus veio vos visitar, Deus está se revelando para vocês. E eles ficaram com medo de Deus, e eles falaram: não, nós não vamos, Deus vai nos matar que nem matou os egípcios. E Moisés falou: não precisa ter medo, não tenha medo, Deus não vai vos matar, Deus não trouxe vocês para cá para vos matar, Deus trouxe vocês para cá para dar vida. Suba, venham. E o povo: não. Vá você e ore você a Deus por nós. E Moisés continuou insistindo e esse povo: não, nós não vamos. E Moisés subiu sozinho ao monte. Ficou só alguns sacerdotes acampados ao pé do monte. Moisés era o pastor desse povo. E o pastor desse povo convidou eles para subirem ao monte para orar a Deus. E esse povo falou: não. Ficou com medo. E deixou o pastor deles ir orar sozinho. E o pastor deles foi orar sozinho. Moisés subiu ao monte para fazer um culto a Deus, para cultuar a Deus. Mas esse povo pensou que esse culto ia durar algumas horas, que esse culto fosse durar 45 minutos, 1 hora, 2 horas. O que esse povo não sabia e não esperava é que esse culto ia durar 40 dias. Foi 40 dias de culto. Deus revelou tudo para Moisés. Moisés viu o futuro, viu a vinda de Jesus, viu o plano de Deus para resgatar a humanidade, viu todo o plano de Deus para libertar a humanidade do pecado. Moisés teve visão de anjos, Moisés ficou cheio do Espírito Santo. Enquanto Moisés estava lá em cima, recebendo de Deus, o povo estava lá embaixo preocupado. O que será que aconteceu com Moisés? O que houve com Moisés? E aqui no capítulo 20, no capítulo 21, 22, 23, Moisés está no monte, recebendo as instruções de Deus. E lá no capítulo 32 ele desce do monte. E o que acontece quando ele desce do monte? O povo pensou: Moisés está demorando demais. Provavelmente ele morreu. Morreu que nem os egípcios morreram. Falamos para Moisés que era perigoso esse negócio. Falamos para Moisés não mexer com coisa espiritual, que isso aí podia ser perigoso. Falamos para ele que isso era temível, ele deve ter morrido. Vamos nos reunir e fazer um Deus para nós. Lá no capítulo 32, vendo o povo que Moisés se tardava a descer do monte, acercaram-se diante de Arão e lhe disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. E disse Arão: tirai a argola de ouro das orelhas das vossas mulheres, os brincos de ouro. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram a Arão
Recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. No Egito tinha um deus chamado Deus Baal, que era a figura de um boi. Os 40 dias que Moisés ficou recebendo de Deus no Monte Sinai, o povo se esqueceu do Deus verdadeiro e foi adorar um Deus falso. Se esqueceu do Deus verdadeiro e voltou para o paganismo. Voltaram para as práticas deles de quando eles eram escravos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles não eram mais escravos, mas ainda eles tinham aquela mentalidade de escravo. E foram buscar as entidades pagãs daqueles que os escravizaram. E Moisés desce do monte. Moisés, quando desceu do monte, a face dele estava resplandecendo, porque ele estava cheio de Deus. E o povo temeu na presença dele. E o resultado foi que esse povo, que rejeitou a Deus, não receberam as promessas de Deus. Todos eles morreram. Só Moisés, Josué e Caleb herdaram a terra prometida que Deus os havia prometido. Irmãos, isso vamos trazer para os nossos dias. Eu acredito num Deus vivo. Eu não acredito num Deus distante que está lá no céu, alheio ao que nós estamos fazendo aqui. Amém. E eu acredito num Deus que se relaciona com o ser humano. Um Deus que toca no ser humano e quando Ele toca, Ele cura. Um Deus que toca no ser humano e quando Ele toca, Ele restaura o casamento. Ele liberta a pessoa da depressão. Ele liberta a pessoa do desânimo, da tristeza. Ele liberta das drogas. Ele liberta de doenças físicas e psicológicas. Eu creio nesse Deus. Mas por que nas nossas igrejas parece que esse Deus não está? As pessoas vêm para a igreja vazia e saem da igreja vazia. Nada acontece durante o culto. As pessoas não mudam de vida. E por que a gente está aqui perdendo tempo com rituais religiosos vazios? Nós estamos tratando a oração como um ritual religioso vazio. E a oração não é um ritual religioso. A oração é uma arma poderosa contra todo o mal que se levanta na nossa vida. Moisés subiu no monte para orar. Moisés ficou 40 dias orando. E ele ficou cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Ele viu coisas extraordinárias porque ele não achou que era uma perda de tempo ficar ali orando. E a oração não é um ritual religioso vazio. A oração é a arma sobrenatural de Deus para nós vencermos o inferno. É a arma sobrenatural de Deus contra tudo aquilo que se levanta contra nós. As pessoas não são os nossos inimigos, mas o inimigo da nossa alma usa as pessoas às vezes para nos atacar. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos estar lutando com o inimigo errado. E a arma correta para lutar contra o inimigo é a oração. E esse povo deixou o pastor deles orando sozinho. E eu quero hoje fazer um apelo. Primeiro apelo que eu quero fazer: não tenham medo de Deus, porque Deus não vai fazer nada que vá te prejudicar. Esse povo ficou com medo de Deus. Deus não vai fazer nada que te prejudique, nada que prejudique a tua família, nada que prejudique as tuas finanças, nada que Deus faça vai te prejudicar. Tudo que Deus vai fazer é para te restaurar, tudo que Deus vai fazer é para te abençoar, tudo que Deus vai fazer é para te levantar. Deus não quer ver você caído, Deus quer te colocar de pé. Então não tenha medo de Deus. E a segunda coisa, se relacione com Deus. Nós vamos começar agora o mês de agosto, um mês de oração. Oração pela restauração das famílias. Oração pelos enfermos. Oração pela nossa igreja. Eu quero fazer um apelo para você. Não deixe o teu pastor orar sozinho. Eu sou testemunha que o pastor de vocês ora por vocês todo dia. Eu sou testemunha que ele dobra o joelho no sofá da sala e coloca o nome de vocês em oração. Eu sou testemunha disso. Mas não deixam ele orando sozinho. Ore conosco. Vamos começar a buscar a presença de Deus, porque quando a glória de Deus encher esse lugar, essa igreja pode ser levantada por Deus para impactar a Constantina. Pode ser resposta de Deus para muita gente perdida, para muita gente que está no desespero. E é o apelo que eu faço. Quarta-feira nós vamos ter culto de oração. Venha aqui orar. Lá na tua casa, dobra o teu joelho e tira um tempo de oração todo dia. Nós vamos começar todos os dias uma campanha de oração. Eu não falei nada para o pastor Danielson. Moisés ficou 40 dias orando no monte. Podemos fazer uma campanha, pastor, de 40 dias de oração.
E eu tenho certeza que não vai encerrar 2020 sem Deus ter virado o teu cativeiro. Não vai encerrar 2020 sem Deus ter mudado completamente a situação da nossa igreja, ter libertado pessoas desse vírus maldito, dessa praga que está assolando o mundo, sem ter libertado as famílias de qualquer tormento que tem se levantado. Eu creio nisso. E esse é o meu apelo, que nós possamos orar mais, buscar a presença de Deus e não ter medo quando o sobrenatural se manifestar, porque o sobrenatural vai se manifestar. Eu já vi o poder de Deus se manifestar e é lindo. É muito lindo e não precisa ter medo, porque é muito bom. E não faz mal a ninguém, faz um bem tremendo. Eu creio que Deus vai se derramar nessa igreja. Eu quero te convidar para nós termos momentos de oração. O pastor vai dedilhar algo no teclado. Eu queria convidar vocês para nós começarmos a orar agora. Queria te convidar para ficar em pé, mas não fica com vergonha da pessoa que está do teu lado. Abra sua boca e fale com Deus, converse com Deus, porque Deus está aqui. Eu creio que Ele está aqui. A fé não é sentimento. Você não precisa sentir nada para saber que Ele está aqui. Mas pela tua fé, você pode ter a certeza que a glória dele vai se manifestar na sua vida. Pai poderoso, Pai bondoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que a Tua glória venha encher esse lugar, Senhor. Eu quero pedir o derramado do Teu Santo Espírito aqui. Eu não sei as lutas que os meus irmãos estão passando. Eu não sei, ó Pai, o que cada um está enfrentando no seu dia a dia. Eu só sei de uma coisa, Senhor. O Senhor é poderoso para virar esse cativeiro. O Senhor é poderoso para virar essa página. O Senhor é poderoso, meu Deus, para mexer aonde está doendo. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos aqui pela nossa amada igreja. Intercedemos pelos anciões da nossa igreja que gostariam tanto de estar aqui cultuando o Teu nome, mas por causa dessa pandemia estão impossibilitados. Nós intercedemos em favor daqueles que estão em camas do hospital lutando pela vida. Nós intercedemos pelos órgãos de saúde. Nós intercedemos a Ti, ó Pai, pela nossa cidade. Nós intercedemos a Ti, ó Pai, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, ó Pai, pelos nossos pequeninos. Nós intercedemos pelos jovens. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Liberta a Tua igreja da depressão. Liberta a Tua igreja do desânimo, da tristeza. Liberta a Tua igreja, Pai, de todo sentimento de derrota, de fracasso. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Derrama o Teu poder, a Tua glória. Acampa Teus anjos ao redor de nós. Mostre para nós a Tua glória, Senhor. Porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito e queremos adorar o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continua fazendo a obra, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Derrama sobre nós o Teu renovo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus.